Me avisam. Buenos días a todos. Bem, bom dia a todos. Realmente uma bendição e privilégio poder estar acá. Realmente é uma bênção e privilégio poder estar aqui novamente E compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo e compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo, assim nestas curtas palavras nesta manhã. Já tínhamos enviado umas palavras que gravei para hoje. Nesta madrugada mandei a Pito. E assim que Deus me dá algo, já rapidamente eu coloco para que os irmãos escutem. E com isso já tem umas palavras para amanhã. Quando não, já temos bastante que foi falado e repassamos. Ou seja, que conosco não tem nenhuma dificuldade. Sempre estamos com o nosso coração aberto para tudo que Deus nos dê. Porque é o tempo para encher esses vasos e enche com a palavra. E sempre clamamos por mais palavra, e mais palavra, e mais palavra. Para que tudo que em breve Deus tem em seu programa que vai realizar e cumprir no meio de cada um de nós, Ele cumpra. Mas sabemos que a luta cada vez será e será mais forte a luta. Disto estamos conscientes. O caminho não foi profetizado que o caminho seria de rosa. Será difícil. Mas no final, a vitória que já está profetizada. Aí é onde poderemos dizer, valeu a pena. E não estaremos olhando, olha tudo isso que passei, raios, uau. Olharemos como situações que Deus permitiu que passássemos para moldar o nosso caráter e chegar até onde temos que chegar. Estes dias, vejam, desde o 19 de maio para cá. Nesses dias, desde 19 de maio para cá, eu estive falando algo a Pito agora, mas não aguentei, disse, eu vou desaparecer. E assim Deus continua nos abrindo mais, tudo isso. Íamos falar na mensagem, mas já que nesta manhã foi falado de tudo que teve a ver ali naquela mudança de reino, no qual Gabriel esteve, que ele disse que se ele necessitar de ajuda, aí está Miguel, porque Miguel é o arcanjo pelo povo hebreu. Agora veja. Benji, Deus te bendiga. Às vezes ele não tem o aparelhinho e a outra pessoa passa o telefone para que me diga o que ele quer dizer, porque não me escuta. Mas já te chama, Maison. Deus te abençoe bastante, Maisonete. Fiel guerreiro. Já tem quase 90 anos, eu penso, ou mais. É da velha guarda. Eu não sei se eles contou uma vez, tem que perguntar bem como foi. Ele assinalava os aviões para dirigir os aviões. Eu não sei o que aconteceu, já tinha que ir ao banheiro ou algo. A coisa foi que deixou tudo jogado e se foi.
E o avião, algo assim, tem que ver como foi. Teve que vir outra pessoa para assinalar. É um personagem. Bem, cada um de nós temos nossa forma. Como o mensageiro sempre, como Deus nos disse, por meio do nosso irmão Branham, dá seu dom, sua natureza, seu estilo, sua forma. Veja, da sua forma, sua maneira, seu caráter. Cada mensageiro tem esse detalhe específico no humano, mas todos têm algo em comum. Que quando Deus os está usando, sempre tem um denominador comum. O Espírito Santo. Isto não muda. Não muda. Deus somente muda em morfe, no véu de carne. Aí é que ele muda. Não importa se queiram ou não queiram esse instrumento. Deus já determinou desde antes da fundação do mundo. E sim ou sim tem que ir fazer o que Deus já programou. Neste profeta, é como uma suíte que quando liga, não tem quem impeça que faça aquilo para o qual Deus o impeça, para o qual Deus o enviou. Não tem quem impeça que ele faça o que Deus lê, aquilo para o qual Deus o enviou. E nós estávamos falando das lutas. Antes de Maisonete, estávamos falando das lutas. E nesse tempo, tudo que Deus tem para cumprir com cada um de nós, e desde o aniversário para cá, tem coisas que é bom que fiquem gravadas. Veja, se buscarmos em Daniel capítulo 10, já lemos, mas vamos dar uma repassadinha aí. Deixa eu ver se eu encontro por aqui. Ou se já tem pronto aí para eu não ter que passar a página aqui. Veja um detalhe muito significativo. Diz, no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, Pérsia é o Irã. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E as 3 semanas são 21 dias, e no dia 24 passaram mais 3 dias, 24 dias. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Edequel, e levantei os meus olhos, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Quando aparece um anjo aí, é porque tem um conflito. Porque ele apareceu lá também a Josué, vejam, em plena batalha, e ele puxou a espada e disse, és dos nossos ou dos nossos inimigos? O seu corpo era como turquesa e o seu rosto parecia como um relâmpago que sai do Oriente e nasce no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Senhor. E os seus olhos como tocha de fogo, Moisés e Elias. E os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão, os 7 trovões. Eu estou detalhando. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram. Não bastante caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. E fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E tornou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí
com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E disse-me: Daniel, homem muito amado, muito desejado, estai atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre teus pés, porque eis que te sou enviado agora. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Agora vejam, eu li tudo isso aí para poder detalhar algo muito importante, que desde o dia 19, contando o dia 20 como o primeiro, até a segunda-feira, segunda-feira, 2 de junho, aí tem 21 dias. E o dia 24 caiu o 12 de junho, que é a quinta-feira, que para Israel era sexta-feira. Sexta-feira 13. 24. E o dia 30, o dia 30 de maio, aconteceu algo comigo na minha casa, eu não tinha falado. E literalmente, eu caí literalmente. Aí está Julián, depois chamou a Billy, chamaram os rapazes. E caí literalmente, como Daniel está detalhando aqui. Caí aí estendido. O que mais viu tudo de frente foi Julián, que graças a Deus estava ali. Era como às 3 ou 4 da tarde. 4 da tarde da sexta-feira. E não tinha força depois que aconteceu o que aconteceu. Ele me pediu permissão para gravar nas câmeras, tirar a gravação. Quando estava o corre-corre me tirando, ele filmou, porque a ambulância não veio e tiveram que me levar rápido. Eles mesmos tiveram que me levar rápido no carro. Eu não tinha força nos pés. Nem sequer eu podia levantar a perna, nenhuma das duas. Eu tinha que estar movendo as pernas. Toda sexta-feira à noite. Na madrugada me transladaram me transladaram e a coisa estava delicada e queriam saber o que tinha acontecido. Mas por fim, tudo saiu bem. E não sabia o que tinha acontecido. Eu disse para a doutora que estava ali. Ela me olhava. Eu dizia: me deixa eu ir, eu tenho que pregar no domingo. Eu dizia: por favor, me deixa ir. E eu regressei no mesmo sábado, na tarde, mas eu não tinha força nas pernas. O domingo todo eu passei, tive que gravar de certa forma o que eu ia pregar no domingo. E na segunda-feira, 21, eu consegui retomar força. Eu ganhei força estando aí na minha casa. E eu que sou inquieto, eu disse: as minhas pernas não me respondem. Não. E aí consegui fazer força na perna, mesmo que tinham que me ajudar a levantar para eu entrar no carro. Depois, já tudo isso se foi indo. E vejam o que depois aconteceu neste reino da Pérsia. Agora vocês vejam que quando tem mudança de reinos,
Coisas acontecem nesta dimensão espiritual. Mas essa luta, depois dessa luta, vem a ser a luta dos homens. E pelo que estamos vendo, tudo o que está acontecendo está se convertendo em uma realidade tão rápido, e mais quando chegou um tempo que já passou um ciclo divino, onde, se contarmos, como eu dizia a vocês, desde quando começamos de cheio, vamos dizer 25 de dezembro, já passaram 3 anos e meio voando. Agora aí tem um tempo que Deus nos deu, onde o povo tem que terminar de se preparar. O que vamos receber é algo grande da parte de Deus. Estamos regressando ao Éden. E onde era o Éden? Naquelas regiões do Kuwait e nessa região daí. E como o conflito novamente volta literalmente nessas regiões, onde querem exterminar a Israel. Por quê? Porque aí vai ser o trono e reino do Messias, onde estará governando o planeta Terra completo. E o que o diabo vai fazer? Pois vai atacar não somente o lugar, vai atacar também o instrumento e vai atacar o povo, que estará recebendo esse poder para reinar. Portanto, nós estamos enfrentando o inimigo, primeiramente, que já conhecemos, que veio trabalhando assim desde tempos passados, mas que neste tempo vai atirar com tudo que possa. Mas é tão ignorante, tão estúpido, que não sabe que agora é um leão, porque mesmo que tenha falado, ao ele ser incrédulo, não crê. Esse é o pequeno detalhe. E ri e zomba, mas não percebe que é um leão. E são leões. Os que estão com ele são leões. É um poderoso exército que ele está preparando para esse confronto, que vai bater contra, não o cetro, mas contra a pedra cortada sem auxílio de mão, que é pior. Nesta mensagem, o Senhor rugindo desde Sião, 30 de março de 2003, no Brasil, o Dr. William Souto nos disse: assim como teve um príncipe físico, um rei lá na Pérsia, teve um príncipe do mundo espiritual, do reino espiritual, um príncipe que pertence ao reino das trevas, porque o reino dos gentios, o qual começou na Babilônia e foi passando por várias etapas, e esse reino, o inimigo de Deus tem estado controlando, o diabo. Ou seja, que todos esses reinos, quem os controla é o diabo. Tem um rei ali, e tem um príncipe da quinta dimensão, vestindo, ou seja, cingindo este rei, dirigindo esse rei. Portanto, o reino dos gentios tem estado sob o controle do reino das trevas, e o reino das trevas tem vários príncipes, e são colocados em várias nações, vários impérios, e assim por diante. Agora, o príncipe espiritual, o príncipe que estava ali na Pérsia, encarregado daquele reino, se opôs ao arcanjo Gabriel. Tinha chegado o tempo para uma mudança de império. O reino Medo-Persas tinha que ser mudado à etapa do reino da Grécia. Uma mudança de reino estava acontecendo ali. Portanto, isso, o que já aproxima a isso é essa mudança de reino que estará sendo estabelecido. Está no mesmo cenário que teve na mudança de reino naqueles tempos. E para essas mudanças, o arcanjo Gabriel se faz presente
E tem também outro arcanjo que o ajuda quando ele necessita de ajuda. Vejam, o príncipe da Pérsia é um príncipe de outra dimensão, mas também tinha que usar o príncipe ou rei físico que o império tinha. E assim são esses anjos caídos. Tem que usar seres humanos para poder se manifestar. Todo aquele que estiver contra o programa divino de era em era e de dispensação em dispensação, são esses anjos, esses espíritos da quinta dimensão se encarnando em pessoas e assim poder atacar a obra de Deus. E nesse tempo é o mesmo, é igual. Agora, vocês vejam, o povo hebreu também tem um príncipe, mas não é das trevas. É do reino de Deus e se chama o arcanjo Miguel. Assim como o povo hebreu tem um príncipe invisível, as diferentes nações têm um príncipe invisível espiritual de outras dimensões. Mas já temos lido que esses príncipes têm um príncipe físico na Terra. E se o povo hebreu tem um príncipe nesta dimensão, que é o arcanjo Miguel, então temos que buscar na Terra, fisicamente a esse arcanjo tão simples assim. Naquele tempo se levantará Miguel. Isso é quando a dispensação da graça já fecha. E quem sai do trono de intercessão? Cristo, o Messias, o ungido. É o anjo do pacto no meio do povo. Aquele que está pelo povo hebreu. E como é uma era judaica, aí é onde ele tinha que aparecer, vem? E vemos que quando tem guerra na Terra, no mundo espiritual é onde a guerra está mais forte. Nesses mesmos dias, no mundo espiritual, tem uma guerra. Por isso está refletindo na Terra esse tempo de guerra. Isso foi naquela data que também teve um conflito. E agora, toda vez que tem uma guerra, vejam, no mundo espiritual, é uma guerra que é forte e na Terra você vê o equivalente. Quando você vê uma guerra na Terra, nesta dimensão, é uma guerra que está tendo. O diabo sempre tentou ter um reino maior do que o de Cristo, do que o de Miguel, sempre. Agora, tudo isso estará abrindo cada vez mais e mais, essa batalha estará abrindo aqui na Terra. E esse tempo, esse momento foi terrível, esses dias para mim foi terrível. Esse dia foi algo forte, algo difícil. Mas por tudo que tem que passar, passaremos, porque tudo tem um propósito divino. E depois compreenderemos. Olha o que ele nos falou. Procura, ficou gravado, ficou escrito. Vamos procurar. Já está detalhado. Por isso Deus me moveu para falar, para que ficasse gravado, falasse, ficasse gravado e depois escrito, para que a história do sétimo selo, na história do sétimo selo, fique registrado isso que aconteceu. E depois de 24 dias, Israel ataca o Irã, ao reino da Pérsia. Agora veja como aparentemente é uma casualidade. Agora, quem está protegendo esse instrumento? Veja, aqui tem um lugar que ele nos disse, isso foi em tempo de ouvir a voz de Cristo, 1995. O irmão William disse, mas o arcanjo Gabriel estava encarregado de proteger o Messias. Isso foi na primeira vinda do Senhor e é na segunda vinda do Senhor. Isso é na segunda vinda do Senhor. E tinha um poderoso exército para esse trabalho. E se precisasse de mais, então chamaria o arcanjo Miguel.
porque já tinha chamado o arcanjo Gabriel lá pela Pérsia em outra ocasião, no tempo do profeta Daniel. Essa mensagem, depois estaremos lendo outras coisinhas mais ali. Agora vejam, como nesse tempo final, esses dois poderosos arcanjos estão nesta dimensão, a favor tanto da igreja noiva como do povo hebreu. Assim que aparentemente podemos olhar uma luta e ver uma luta terrível em todos os campos, porque veja, se move em todos os campos. Mas podemos dizer, como Eliseu disse a Giase, ao seu servo, são mais os que estão conosco do que os que estão contra. Assim que a Escritura cumpre, não temais, pequena manada, manada pequena, porque ao Pai lhe agradou dar-vos o reino. Ou seja, que esse reino já está profetizado, que este reino será dos filhos e filhas de Deus. Assim que, quando rugir a tempestade, quando tiver tempestade, quando tiver turbulência, não temas. Porque recordem, eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu, prevaleceu e pegou o livro, o trouxe à terra, e por isso está cumprindo essa obra de reclamação a qual sem o título de propriedade não poderia ser realizada, e também realizar o cumprimento da ressurreição e nossa transformação. Assim que adiante, sem desmaiar, todos os dias de vossas vidas, consciente que tem um programa divino e que a parte mais gloriosa de cada um de nós é que estamos do lado certo, o lado correto, estamos do lado do vencedor. Estamos do lado de Deus, o lado do vencedor, ou dos vencedores. Ou seja, que estamos no bando correto, no lado correto. Bom, Deus abençoe e os guarde. Nos veremos agora na atividade das 10 para continuar praticando essa conversa que nunca acabará. Porque falaremos nesse tempo e no que falta para o milênio e pelo milênio e por toda a eternidade. É a conversa que o Espírito Santo, o anjo do pacto, estaria realizando no meio da sua igreja com esse véu de carne, a qual foi interrompida toda vez que Deus usou o mensageiro de Ariel e o levou, foi interrompida, mas nesse tempo estará ausente somente 3 dias e meio. E essa conversa continuará com esse véu de carne pelo milênio e pela eternidade. Assim que terão esse véu de carne pela eternidade, mesmo que alguns não gostem, mas não se preocupem, eu já lhes disse que vão estar 1000 anos em outro lugar, e aí nós vamos descansar deles. Agora, ainda resta um pouquinho de trabalho, que o irmão Brá falou e disse que era necessário. Mas ai daquele ou daqueles que se unam a essas pessoas, a maldição já está. Cedo ou tarde, creio que lemos hoje, cedo ou tarde se cumprirá. Nós focamos nas promessas, no que Deus prometeu para cada um de nós, perseverando até obtê-las. Porque Ele disse, o que perseverar até o fim. Não que se acovardar e ir para um canto e desanimar. Esse não é valente. Os que vão receber as bênçãos é o que? Com vento, com maré, com turbulência, vento, o que for, persevera e chega, porque é um crente. Assim que sigam adiante, vencedor deste tempo, primogênitos de Deus, que a vitória já é nossa. Assim que adiante, servindo ao Senhor todos os dias de vossa vida, de vossas vidas, consciente de quem somos e para onde vamos. Os vencedores da era do reino,
Que Deus os abençoe e os guarde a todos. E recordem de orar por Israel. Nesses dias estive em comunicação com as personalidades lá. Até agora, já tinha fechado desde a sexta-feira, mas eu abri, voltava, iam, voltava. E até o momento não pode ir, não dá para ir, mas quando der um sinal verde, então estaremos indo. As coisas estão delicadas lá. Mas aonde Deus me enviar, seja aonde tenha guerra, onde não tenha guerra, aí estarei. Qualquer um poderá dizer como você se anima a arrancar para lá. Eu não me guio por mim mesmo, humanamente. Humanamente me diria, fica e não vá. Ou eu mesmo. Quem vai desejar ir a uma guerra? Pense você um momentinho que alguém compra uma passagem e diga para você, vai a Israel, você vai dizer, não, moço, eu não vou para lá. Mas tem um programa divino e tudo tem que estar alinhado. Supostamente, se ele me disser, vai agora, e não dependo de avião, eu iria. Mas sabe o que me limita a mim? É o avião. Assim que eu chego até onde eu possa chegar. Senhor, eu tenho a passagem na mão. Se tu queres que eu esteja lá, então me envia lá. Ou seja, que damos o passo até o fim. E se tenho que levar a câmera e tudo, eu levo a câmera com as pessoas que vão gravar. Ao melhor eles vão talvez se assustar, mas foi falado para que eles não surpreendam a eles nem a vocês, porque quem desejaria ter toda essa grande equipe ali comigo? Claro que sim. Isso agora mesmo. Mas sempre começa com 1, com 2, com 3, com 4. É estar preparados para todas essas bênçãos que Deus vai nos dar. No tempo onde esse reino estaria mudando, que teria uma luta. Ou seja, que aparentemente vamos treinar. Qualquer um poderia dizer, é como quando vamos estrear um carrinho, ou então um terno, um traje, uma roupa. E te dê a você um terno e depois você tem que ir trabalhar e vai dizer, você vai sujar o seu terno, o seu traje. Isso não é a forma de estrear esse traje assim. Eu não sei se vocês me entendem. Ou seja, vamos te dar esse poder para se transportar, mas é para ir guerrear ou para trabalhar. Está bem. Receberemos tudo que Deus vai nos dar e está nos dando para colocar a serviço dele, nos colocar em suas mãos, para que ele cumpra o que ele prometeu cumprir, que é estabelecer o seu reino na terra. Ou seja, que é uma boa treinada, uma boa estreada desses bons frutos da terra prometida. Estrear esse poder trabalhando em ação. Não é difícil pedir coisa. Onde está? No livro de Citas, não é certo? Creio que está no livro de Citas. Perfeita força, mas tem um extrato. Não é difícil pedir algo que está na palavra. Se ouve difícil, mas é uma promessa. Mas é fácil, como é fácil? Pois, pedi-lo. E já temos pedido, já temos falado, já temos crido. Assim que se eu necessitar algum de vocês, peça uma permissãozinha no trabalho e não é problema, depois regressaremos. E aí você termina de fazer o trabalho quando regressar e Deus vai te ajudar para você terminar esse trabalho rapidinho. O que tenha deixado sem fazer. Pediremos permissão? Página 105, parágrafo 906. Eu rogo que tu salvarás cada um, Senhor, que possa vir um avivamento dos justos
e um grande poder venha entre a igreja um pouco antes de que se vá. Não é difícil orar por isso, porque tu prometestes, vê? Tu prometeste, portanto não é difícil pedir por algo, Senhor, que tu mesmo prometeste, e aqui está um que ia crer. Assim que estamos alinhados, estamos no mesmo canal, portanto acertaremos o alvo. Porque se o nosso Pai Celestial fez essa promessa e seus filhos a creem, então o que vai acontecer? Pois vai cumprir isso que o Pai Celestial prometeu e disse. Um grande poder entra na igreja um pouco antes de que ela se vá. Não é difícil orar por isso, porque tu prometeste. Senhor, estamos desejando essa terceira etapa que sabemos que fará grandes coisas por nós em nosso meio. Olha, aí ele disse, nessas 5 ou 6 frases, essas frases aí. E ele colocou e pôs no cumprimento da terceira etapa, ou seja, colocou para hoje, nesse tempo. Assim que estamos em dia onde Israel necessita de nossas orações e que Israel saiba que estamos com eles 100%. Estamos 100% com eles. E alguns fazem comentário e não sabem nada do que está dizendo. Talvez são desses das últimas gerações e falam tão mal, não conhecem a história e também não conhecem as promessas que Deus tem para Israel. Mas nós somos um povo entendido e conhecemos o que Deus tem para Israel. E somos e sempre seremos pessoas que estaremos a favor de Israel, para que Deus cumpra as promessas que Ele tem para aquele território de Israel, para o povo hebreu. Porque não só Israel será beneficiado, mas toda a humanidade. Assim que estaremos, como eu lhes dizia, creio que foi na sexta-feira, durante o dia, estaremos dia a dia, como irá no transcurso da semana, no decorrer da semana. Se não for na semana que vem, na próxima nós veremos como tudo irá transcorrendo nisto que está acontecendo ali. E estar na expectativa, vendo as notícias de como tudo está indo. E se eu não estiver aqui, estarei lá. E se não estiver lá, estarei em outro lugar, ou se não aqui. Ou seja, onde quer que eu esteja, estarei cumprindo as profecias. Porque para isso você e eu estamos aqui. Não é para estar aqui como somente de enfeito aí. Você veio aqui a esse planeta Terra com um propósito divino. E quando você sabe o propósito pelo qual você está aqui, então a sua vida vale a pena. A sua vida, a sua existência. Então dá motivo para a gente seguir lutando, aconteça o que aconteça, continuar perseverando, porque viemos a esse planeta Terra somente para uma passadinha, para realizar e Deus cumprir em nós o propósito pelo qual cada um de nós viemos. Bem, que Deus os abençoe e os guarde, e que Deus livre a Israel e saia vitorioso, e que o Senhor permita em seus planos que eu esteja lá, estarei lá. Assim que o Senhor nos abra as portas em tudo e permita que a igreja noiva continue recebendo essa fé do rato, para que esteja preparada em breve e o seu poder seja manifestado nela sem limitações. Essa igreja que tu pediste para esse tempo final, que o nosso irmão Branham falou, me dê uma igreja, Senhor. E ela fará o que os teólogos não fizeram, ela fará em um ano. Senhor, esse teu poder tu manifeste em tua igreja sem limitações. Senhor, nos ajude em todo momento a seguir em frente, te servindo todos os dias da nossa vida. Em teu nome eterno e glorioso, ó Filho de Davi, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor, em sua obra de reclamação, como Rei, como Juiz de toda a terra. Esse é o grande eu sou,
o que apareceu lá a Moisés, o que disse, eu sou, o que disse depois, disse a Paulo, eu sou Jesus, Senhor, hoje tu te manifestaste, e continue se manifestando no meio da sua igreja e siga se manifestando como esse grande eu sou, ó Deus eterno, em teu nome eterno e glorioso, William, amém e amém. Esse é o eu sou. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o qual tem um nome, o qual, com a revelação e abertura desse sétimo selo, assim como tiveram distúrbio político e distúrbios religiosos ao tocar trombeta e abrir os selos, cada selo, quando o sétimo selo é aberto, vejam tantos distúrbios que têm estado acontecendo, tanto no político como no religioso. Lá foi uma perseguição por causa do nome. E toda vez que, e à medida que vai abrindo mais e mais esse mistério, mais ainda o diabo ele tenta atacar e destruir o programa divino, porque o sétimo selo tem estado sendo aberto. Em simplicidade. Bem, que Deus os guarde e os abençoe. Vencedores do reino. Que Deus os abençoe. Bom proveito. Eu digo, mas com certeza já comeram alguma coisa? Eu ainda não, mas quando é de manhã, a gente prefere tomar um pouquinho de líquido, de água. Os nervos também. E se a gente tiver alguma coisa no estômago, é melhor a gente estar bem, somente com sua garrafinha de água. Tenho sido assim desde jovem. Eu aprendi nos percorridos e, com razão, ele me ensinou muitas coisas. E agora estou vendo o porquê. Eu posso estar até às 5 da tarde de hoje somente tomando água. E às vezes ontem, como às 2 da tarde, foi a última refeição, e desde ontem até agora, e sigo até às 5, mas eu sempre falo que não é bom, porque isso prejudica. Mas a gente se acostumou assim, Deus ajuda a gente também. É bom fazer 3 refeições, e também os lanches, as merendas. E por isso, nos domingos, não sinto fome, eu não sinto apetite. E como algo, às vezes, em algum país, ou aqui mesmo, aí depois eu já sinto, e digo, e por que eu comi? Então, aí pregando, às vezes sinto isso, mas são os nervos que o estômago aí começa. Mas, bom, aí, quem mandou você comer na próxima, não coma nada, e depois coma. Mas Deus sempre nos ajuda. A gente contorna a situação. Cada um, como indivíduo, já conhece seu corpo. Se tem algo que lhe faça mal, não coma. E se tiver que comer cada 2 horas, então belisca a cada 2 horas. Creio que é melhor de 2 a cada 3 horas beliscar algo e manter o metabolismo ativado. E beber bastante água. Isso é bom também. Bem, já estou aqui na parte de um nutricionista, fazendo a parte de um nutricionista. Bom, Deus os abençoe a todos. E já sabe que os amo de coração. E sigamos unidos em amor, perseverando, unânimes juntos. E mesmo que, como lhes disse agorinha, mesmo que as coisas sejam vistas como está sendo visto lá em Israel, e também veja no campo espiritual assim, não se preocupe. Temos 2 poderosos arcanjos com seus exércitos a nosso favor. Deus os abençoe e os guarde a todos. Amém.